Olá, meus queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós iremos falar sobre histórias e fontes históricas. Bem, pessoal, o termo história, ele vem do grego e significa o quê? Vai significar procura, pesquisa, olha só. Portanto, para os gregos, historiador vai ser o quê? Vai ser aquele que pesquisa, aquele que investiga, ou seja, aquele que vai procurar saber. Tá bom? Então, hoje, história vai ser o quê? Vai ser o nome dado a uma disciplina que vai estudar os seres humanos no tempo e no espaço. E a palavra historiador, ela passou a significar o quê? A significar um profissional que vai ser o quê? Vai ser formado em uma universidade, cujo trabalho desse historiador é o quê? É pesquisar e escrever, né, sobre o passado e o presente, tá bom, galera? Estamos vendo esses conceitos, né, de história e de historiador, tá bom? Bem, mas afinal, o que é a história? Olha só, a história, ela vai fazer o quê? Ela vai estudar as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. Essas mudanças ou permanências, elas podem ser como? Elas podem ser tanto no campo da tecnologia, da moda, da alimentação, lazer, comportamento, construção de moradias, leis, etc. Então, a história ela não vai estudar apenas as mudanças, ela vai estudar também as permanências, ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou ou mudou pouco, tá bom? Exemplos de mudanças, né, que não mudou ou mudou pouco, né? Podemos dizer sobre as construções, né, presentes em algumas cidades brasileiras. Vou dar um exemplo a vocês, como Ouro Preto, né, São Luís, Olinda, Goiás e Salvador. Se vocês repararem, essas imagens dessas construções, elas vão estar lá no livro didático de vocês, na página 8, tá certo? Então, quando vocês forem lá no livro de vocês vão observar que essas imagens, né, dessas cidades, elas são muito antigas e foram construídas, né, há muito pouco tempo e preservadas, né, até hoje. Eu trouxe para vocês, né, também para vocês analisarem, como a gente está estudando sobre essas permanências, né, essa imagem aqui de uma construção grega em Atenas, né, trouxe também na figura 2 a imagem de um manequim e também a figura 3 um telefone, tá bom? Um telefone, né, antigo. Então, pessoal, essas permanências, como eu falei para vocês, né, elas podem ser, né, percebidas, né, nas brincadeiras que continuam sendo praticadas hoje, né? Por exemplo, como pular corda, brincar de peteca, de boneca, de carrinho, de esconde-esconde, amarelinha. E são exemplos, né, de permanência, tá certo? Olha só aqui. Então, a história, ela vai o quê? Ela vai procurar entender como as pessoas viviam, né, em tempos anteriores, né, tempos passados, e como elas vivem hoje, né, no presente, como também a relação entre o antigo e o atual. Portanto, né, a disciplina de história, ela vai ser o quê? Ela vai ser o estudo, né, dos seres humanos, né? Olha só aqui. Trouxe para vocês, né, para vocês observarem a imagem desse calendário, né, que se a gente observar, vai ter uma passagem de tempo, né, sobre 1980, né, que vai ter as mudanças, né, e as permanências, o que mudou pouco, o que mudou bastante entre 1980 e 2008, né, certo, pessoal? Olha aqui. O trabalho do historiador. O historiador, ele vai ser o quê? Ele vai ser aquele que vai investigar e vai interpretar criticamente os acontecimentos que surgirem, né? Ele vai também fazer o quê? Os acontecimentos antigos também. Ele vai procurar resgatar a memória e compreender a condição da humanidade. Seu trabalho ele vai ter como base a pesquisa de documentos como manuscritos, impressos, gravações, filmes, objetos e fotos. Após essa pesquisa, vai classificar o quê? Ele vai classificar e ele vai relacionar os dados levantados em bibliotecas, arquivos, entrevistas ou estudos arqueológicos. Vai conferir a autenticidade e analisar sua importância e significado para a construção do conhecimento, né, historiográfico, né? Trouxe aqui para vocês também, né, imagens, né,
como ocorre esse trabalho do historiador. Então, o trabalho do historiador ele vai ser o quê? Ele vai ser semelhante a de um detetive. Ou seja, ao investigar um caso, o detetive ele vai usar o quê? Ele vai usar os vestígios, né, deixados pelos envolvidos, como por exemplo, um fio de cabelo, um brinco, uma lata vazia. Olha só, o historiador ele vai agir da mesma forma, ele vai utilizar todos os vestígios ou pistas disponíveis para construir um conhecimento para a história. Então, pessoal, esses vestígios, eles vão poder ser o quê? Eles podem ser escritos, eles podem ser imagens, objetos e muitas outras coisas, né? Que vão ser produzidos pelas pessoas, né? Que vão ser chamados o quê? De fontes históricas. Então, o trabalho do ainda com relação ao trabalho do historiador. Esse conhecimento histórico, ele vai ser elaborado, né, com auxílio de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a arqueologia, geografia, economia, antropologia, assim como um detetive, o historiador, como eu mencionei para vocês anteriormente, ele vai utilizar os vestígios e pistas deixados pelos seres humanos para auxiliá-lo, né? Esses vestígios e essas pistas vão auxiliar, né, o historiador, que ele vai agir como investigador, a construir o conhecimento sobre a história. Então, esses vestígios, eles são chamados de quê? De profissionais das disciplinas, né, de fontes históricas. Olha só a imagem, tá? De uma pessoa, né, agindo como historiador, como investigador, né? A impressão que a gente tem. Então, dentre as fontes históricas, elas podem ser como? Elas podem ser escritas, elas podem ser visuais, elas podem ser orais e cultura material. Então, pessoal, trouxe imagem para vocês, né, dentre esses exemplos de fontes históricas, né, vocês podem observar pelas imagens. E o que eu posso dizer a vocês sobre fontes escritas? Posso dar exemplos de quê? De cédulas de identidade, de diários, de leis, etc. Isso é exemplo de fontes escritas. Fontes visuais. Fontes visuais eu posso dar exemplos como fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais, justamente como a Maria trouxe para vocês, uma pintura rupestre, é exemplo de uma fonte visual. Já as cantigas, as lendas, entrevistas, vão ser o quê? Vão ser exemplos de fontes orais. Ou seja, nas sociedades que não vão usar a escrita, é quase sempre, né, pelos mais velhos, né, que os mais novos, eles vão adquirir o conhecimento, ou seja, que eles vão ficar sabendo da história. A história não é dos seus antepassados, a história do seu povo. Então, as lembranças dos mais velhos vão ser o quê? Vão ser uma fonte para o conhecimento da história, né? E então, a gente tem também, como por exemplo, também, brinquedos, móveis, vestimentas, são exemplos de quê? De cultura material. Ou seja, vai ser a cultura material de um grupo, de um povo, e como tal, né, eles vão ser importantes, né, fontes históricas, tá certo, pessoal? Então, quem vai fazer a história? O sujeito histórico, ele pode ser individual, né? Por exemplo, a professora, o prefeito, o aluno ou coletivo, instituições sociais como Câmara de Deputados, igreja, escola, ONGs, movimentos feministas, né? Grupos como mulheres, idosos, soldados, todos eles, essas pessoas, esses indivíduos, eles têm um papel fundamental na composição da nossa história, né? Bem, de um modo simplificado, o conhecimento histórico ele é construído, né, por meio dos seguintes passos. No passo 1, olha só, o historiador ele vai escolher um assunto, né? Um assunto que ele quer conhecer, né? E demilita o tempo. Olha só, um exemplo, vamos dizer que ele quer conhecer, né, como viviam os jovens em cidades brasileiras na época de 1980. O dia a dia, o estudo, a diversão e o namoro, né, daquele jovem daquela época de 1980. O que ele vai fazer? Ele vai reunir as fontes históricas que irá utilizar o quê? Ele vai, como essas fontes históricas, pode utilizar texto, revistas, jornais, fotografias, objetos. Ele vai entrevistar as senhoras que eram jovens naquela época, né? Para saber como é que eles viviam, né?
essas senhoras que eram adolescentes. Então, ele vai procurar mais como? Ele vai ler, ele vai ouvir, ele vai ver, ele vai organizar todo esse material e verificar, né, a veracidade, né, se são fontes confiáveis. Já no quarto passo, para todo esse processo, ele vai usar o método histórico. Como é esse método histórico? Ele vai construir uma interpretação sobre como viviam os adolescentes na década de 1980, os adolescentes brasileiros, tá bom? Pois bem, ao final do trabalho, o historiador ele não constrói uma verdade completa ou definitiva. O que ele constrói é uma versão da história. E essa versão, ela poderá ser o quê? Ela poderá ser criticada ou superada por novas pesquisas, tá bom? Bem, meus queridos alunos, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Se vocês não compreenderam, eu peço que vocês voltem, né, novamente à videoaula. Procurem ler o livro de vocês, né, lá no capítulo 2, que tem justamente falando sobre as fontes históricas. Procurem ver outros vídeos para poder vocês terem uma compreensão, né, melhor sobre a temática, tá bom? Muito obrigada a todos, né, e até a próxima.